E aí galera, estamos de volta novamente e hoje vai ter arte diferente. Vou mostrar aqui para vocês agora com o setup de novas canetas. Vou mostrar, vai ser essa imagem aqui e o samurai ficou bem clarinho dessa vez, do jeito que eu queria. Eu acho que ainda dá para deixar mais claro, mas acho que se tivesse deixado mais claro não teria aparecido nem esses detalhes. Mas se tivesse aparecido só o contorno ao redor, eu acho que a parte de dentro eu me garantia já. Que eu quero aprender qual é o sentido. Deixa eu explicar para vocês qual é o sentido de eu estar fazendo isso. Vamos lá, deixa eu focar aqui. Vamos lá. O sentido que eu quero estar fazendo isso é aprender as proporções corretas. E as proporções corretas você estuda pelos periféricos, no caso, os contornos, né? Que eu entender o contorno externo do braço até onde vai, da onde ele começa até onde vai, o contorno externo do ombro e o contorno externo da cabeça, dos pés, tal, tudo do jeito que tem que ser feito para depois focar na parte interna. Eu vi que quando você domina bem essa parte de você entender como funciona o contorno externo de cada coisa que você está fazendo, vai ficar o trampo muito mais bem feito. Ao invés de eu focar em fazer esse traço perfeito, eu tento fazer esse bloco aqui ser um bloco que está geometricamente bem feito, né? E aqui outro bloco. E aqui outra. Então depois que eu faço perfeito igual a referência me mostra, aí vem a hora de fazer a parte de dentro, que é os enfeites, né? Que é essas paradinhas ali, que é o corrimão, que aí você brisa. Aí é a parte de brincar. Do mesmo jeito é o braço. Você aprender a fazer o contorno do braço, aí vem ombro, cabeça, ombro de novo, braço. Vem aqui essa parte que é tipo um pano, né? Então ele pega por aqui, logo detrás desse pano vai ter a perna, só que eu tô pensando em contornar o pano primeiro para depois fazer as pernas para dar profundidade, entendeu? Aí eu tô fazendo esses estudos para ver o que dá diferença, o que não dá. Eu vou fazer agora o samurai aqui para ver como é que vai ficar. E é isso, tá vendo como tá bem clarinho? E agora a gente vai com as canetas e lápis agora para fazer o sombreado, para dar vida nessa imagem aqui e ver o quanto a gente consegue destacar esse samurai. Que o samurai aqui acreditou que está em primeiro plano, essa árvore aqui está em segundo plano e a casa lá atrás está em terceiro, quarto, quinto plano, né? Quando você aprende a distinguir aonde tá os planos, você dá profundidade no trampo e a qualidade muda. E é isso. Vamos lá, que eu tenho aqui primeiro, antes de fazer isso aqui, varrer, fazer tudo que tem que ser feito aqui. E já volto para ali. Storm.
Storm. Storm. Storm. Storm. E tá finalizada a parte do samurai. Sombreei aqui com o lápis da Faber-Castell aí que eu peguei, que é para mim entender e controlar aonde tem esse sombreado. Eu vi essa técnica numa tatuagem gringa, velho, e eu fiquei muito de cara no resultado na pele, e eu fiquei querendo entender como é que funciona. Aí eu faço assim, eu baixo as fotos do Pinterest e eu vou replicando à medida que eu acho que é. E eu vi que fazendo esse traço aqui de fora com a 07, a caneta Nankin 07, que é essa daqui, ó, caneta Nankin 07, e os traços da parte de dentro eu comprei ontem também, que é a Nankin 01, para fazer a parte de dentro, e ao redor com a 07. Dá uma sensação de HD muito mais foda, tá ligado? Da imagem em HD, Full HD, porque você faz todos os contornos por fora com um calibre diferente e todos os contornos dentro com um calibre menor, porque aí não embaralha, né? Como aqui tem muito detalhe dentro, se você fizer com a mesma... Eu observei, né, as tatuagens depois de cicatrizadas. Se você faz
o detalhe dentro com a mesma agulha que você fez o detalhe fora, meio que dá uma embaralhada e não dá a profundidade que você imagina que vai ter, né? Então eu consegui aí replicar ali todos os sombreados que eu quero, na tonalidade que eu quero, que seria essa tonalidade. Eu não quero muito escuro. E eu queria ver um trampo desse cicatrizado para ver como é que ficaria. Porque eu tenho certeza que essa blocada preta aqui, que seria com preto puro, e esses traços bem fininho, com preto ali 70%, daria a ilusão de ótica que eu imagino. Eu comecei a fazer aquela estrutura com a mais fininha de todas, para ver como vai ficar, né? A composição do fundo, porque ela não pode estar na mesma tonalidade do que o primeiro plano, porque senão vai ficar tudo uma baralhada só e não dá aquela perspectiva, né? De você ver que lá tá no fundo e aqui vem para primeiro plano. E é esse o estudo de hoje. Tô terminando aqui na barbearia, eu vou levar para casa esse trampo para ver se eu termino lá, ou deixo aqui, né? Que mais tarde eu vou voltar aqui também. E é isso, eu vou dar uma pausinha aqui agora, que já tem academia. Mas o resultado ficou bem satisfatório, essa parte aqui, né? Tô gostando. Bora! E aí, galera, olha o que chegou aqui pra mim agora de tarde. Chegou o kit com a lente polarizada, que é essa lente aqui, pra tá fazendo os vídeos melhores aí, né? Tanto pra o YouTube quanto para o Instagram. Eu vou estar comprando aqui do lado do material de construção as conexões aqui, o fio e a tomada para fazer a ligação correta, e já faço o teste com a tatuagem aqui para vocês verem a diferença sem a lente e com a lente polarizada, para vocês verem como é que fica. Aqui ó, sem a lente é assim que dá para ver a tatuagem, e eu vou colocar a lente aqui, vocês vão ver a diferença. Vamos lá, gente, coloquei a película aqui no LED. Olha lá, assim simula sem rodar nada aqui, a película sem configurar aqui, configurar não, né? Sem ajustar a lente. Aí eu venho aqui, ó, roda aqui um pouquinho, ó, ela vai tirando a luminosidade aqui, ó. Como é que já fica o trampo? Não dá mais claridade na tatu, fica 100%, né? E agora a gente vai conseguir fazer vídeos ali com uma qualidade melhor, né? Ó lá, deixa eu rodar de novo para vocês verem a diferença quando tira. Ó, pronto, aqui já pega luz, a luz bate na pele e rebate, e o trampo meio que some. Olha lá, esse aqui da frente dá pra ver melhor, a luz bate, ofusca ele. E eu venho aqui, ó, deixa eu pegar aqui agora, ó, roda um pouquinho, puxar o ponto aqui, ó, acho que o ponto máximo é esse aqui, ó, e já não rebate mais a luz, agora é só a tatuagem. E era esse equipamento que tava me faltando pra estar gravando um conteúdo de qualidade para o Instagram, né? O YouTube ainda vai, mas o Instagram tem que estar sempre instagramável. E lembrando, esse trampo foi eu que fiz também. Ele não vai, essa lente polarizada não vai salvar a tatu, né? Não vai diferenciar o que você não fez. Se ficou um trampo feio, vai ficar um trampo feio sem a luz rebater, né? Mas é isso, ele não faz milagre não. Mas agora temos a lente polarizada. Bora! Pois é, tava dando uma olhada aqui como é que ficava a visão do celular, né? Porque uma coisa que eu tava também percebendo, assistindo aqui, eu falo muito né nos vídeos, né, porra? Mas vício de linguagem, vou tentar não falar mais. Mas eu tava mostrando ali o que eu tava fazendo, e eu esqueci hoje, né? Esqueci de filmar o resultado do samurai. Ele tá assim até por enquanto finalizado, só o samurai, e eu finalizei ali também essa parte de cá. Eu achei que ficou bem bacana. Eu fiz só com essa caneta de 0.1, essa daqui, ó.
A ponta dela é muito fina, velho. Olha lá. Vocês pegaram, né? Enfim. Porque é aquela parada, né? Eu quero fazer perspectiva. Segundo plano ali. Que a árvore, como tá batendo na árvore, na casa aqui, acredito que seja perto do segundo plano aqui. Vou botar para não embaralhar o samurai. E lá, o terceiro plano, que vai ser bem... fazer só por cima ali para ver como é que dá a diferença. E vamos ver, mas o samurai já finalizamos ali. Finalizando isso aqui, essa arte eu vou recortar. Eu tava pensando em recortar o papel e botar numa moldura, que isso aqui ficou bem feitinho, velho. Tá cobrindo certo. E eu tô gostando do resultado. Mas vamos pra cima. Dia... não sei nem quantos dias já tá nessa jornada pra melhorar o traço. Já tá marcada a segunda sessão do fechamento de costa. Então acompanha aí. Quando chegar o dia de fazer. Esse final de semana é dia dos pais, então não vou tatuar. Vou ficar de boa. Mas já tem os trampos marcados. E eu tô a todo vapor estudando, porque eu tô vendo que tá fazendo diferença sim na hora de executar o trampo, fazer esse exercício. É como eu disse, né, nos outros vídeos, é como se fosse uma academia que você faz o exercício diariamente. Eu que sou barbeiro no caso, né, e não sou tatuador integral, mas eu acho que mesmo que se eu tatuasse todo dia, esse exercício seria bom, porque é uma hora de você desenhar sem preocupação. Só botar o que você sabe para fazer sem pensar, né? Que é traço, sombra e interpretar o que você tá vendo. O que você imagina às vezes. Que tem canto aqui que você tem que imaginar como seria para ficar bem encaixado. Essa parada aqui, quando você faz no papel, você se dá o luxo de fazer várias e várias vezes até você entender a geometria dos pilares, de tudo. E não só copiar o traço. Você agora sabe como é que ele funciona. Aí você vai reduzindo. Primeiro você faz o contorno, depois você vai fazendo os grandes detalhes que você está observando e depois vai diminuindo por mini detalhes. É tipo passo a passo, não é só copiando o traço. Se você copiar o traço sem interpretar o que você está fazendo, não vai virar uma arte, vai virar não fica assim, tá ligado? Eu tô aqui, ó, materializando cada cena e depois dando a minha interpretação de sombra, de luz e sombra. Então vai ficar uma arte com a minha interpretação do que é luz e sombra, do que é traço, do que, entendeu? É isso. Bora estudar. E aí, meus filhos, estamos de volta daquele modelinho. Não teve vídeo no final de semana porque semana dos pais, né? Fiquei de boa em casa, tirei de folga pra não trabalhar. Antes, agora aqui na segunda de manhã, antes do treino, já terminei a casa, que era o que estava faltando lá atrás dessa figura aqui, que a gente tá fazendo esse estudo para ver aonde fica melhor os traços, as sombras, técnicas de sombras diferentes para destacar na pele, e eu quero ver como fica cicatrizada. E esse estudo começa no papel, né? Então, só se você reparar aqui, ó, só essa parte aqui, parceiro, depois que você já faz o samurai num trampo na vida real, teria que ser já em outra sessão, você teria que deixar marcado aqui. Ou marcar tudo e vir lapidando depois, porque para deixar o samurai aqui, se você já acompanhou, você viu que é uma jornada, né? Então imagine na pele a pessoa sofrendo. Então quanto mais fizer isso no papel, a gente vai fazendo mais rápido na pele e conseguir fazer esses detalhes em menos tempo. A meta é essa. Mas é isso, acabei aqui agora a casa no fundo. Vou ver quantos minutos de vídeo tem para ver se vai dar para colocar tudo no mesmo vídeo ou vai ficar para o próximo. Isso aí só de noite, quando eu chegar agora, que de tarde eu atendo na barbearia. E é isso, vamos para a academia agora. Valeu, não filmo lá porque academia pequenininha eu tenho vergonha ainda de filmar no meio do povo. E é isso, valeu. De volta à barbearia. E olha a brincadeirinha que eu deixei aqui. Vacilei. Mas é isso, começando a semana, já dei um retoque lá no samurai, recapitulando aqui o que aconteceu. E o cliente acaba de chegar. Vacilo, ó. Terminar rapidão. Deu certo. Acabei de resolver a parada. Tô suado. Peguei um galãozinho d'água que tem que estar repondo. Vamos estar higienizando aqui agora e fazendo o que tem que ser feito. É isso aí. Segunda hora começou.
Estamos aí na parte da tarde, como vocês bem sábias. Eu vou ver mais tarde. Estou dando aqui uma introdução para mim lembrar de gravar mais tarde. Para mim terminar a arte lá do samurai, para já começar a embicar em algum trampo que tem esse final de semana. Que, se eu não me engano, eu vou dar uma olhada na agenda, já tem marcado para esse final de semana. E é isso. Quando eu terminar o samurai, aí eu vou poder pegar a próxima arte que eu tô colocando assim, a meta de estudar todos os dias. Que eu tava até conversando com uma conhecida que eu conheci recentemente nas redes, uma outra tatuadora, que tinha comentado sobre quando a pessoa tem talento. Realmente, se você tem talento e você não pratica um pouquinho, você se sobressai ainda por conta do talento. E durante muito tempo eu me garanti assim no talento, tá ligado? Eu negligenciei muita parada. Aí agora eu quero ver, fiquei na dúvida, né, pra ver como vai ser esse ano de evolução se eu estudar todos os dias como se fosse realmente uma faculdade ali, né? Como se fosse uma parada que eu tenho que tá buscando conhecimento. E o primeiro trampo, que é esse aí, o fechamento de costa do leão, já me mostrou que sim, dá diferença, porque o traço ficou diferente. Eu me bati com um cara lá na academia, ele me mostrou como é que ficou pessoalmente cicatrizado. Belezura. Então, tá fazendo diferença sim eu treinar com a caneta Nankin, né? Agora tá com a 01 e a 07, se eu não me engano. Tem outra lá com a miligramagem maior, mas eu não lembro agora de cabeça. Mas é isso. Vou colocar o galão aqui, terminar de dar o grau, que já tem outro cliente, né? Então, por isso que eu tô na correria. Bora! E é isso, falta eu finalizar o vídeo aqui. Tô terminando de editar, mas faltava finalizar. Tô finalizando aqui. Mais tarde, no dia de hoje ainda, vou chegar em casa, vou finalizar o samurai, pra aí sim começar os estudos pro próximo trampo, que, se eu não me engano, vai ter 2 esse final de semana, um no sábado e outro no domingo. Sábado vai ser cobertura de um que eu fiz antigamente, né? Tava começando, fiz aquelas famosas primeiras tatuagens em amigos. E eu tô vendo uma forma de resolver lá, mas tá muito ruim não, dá pra resolver. Acompanha aí como é que vai ficar. E é isso, muito obrigado por você assistiu até aqui. Se inscreva aí, comenta qualquer coisa aí e valeu. Tchau.